Bom, já passaram aqui alguns minutos para termos esta massa crítica, já temos bastantes participantes, perto de 250. Acredito que ao longo dos próximos minutos mais irão dar entrada, mas eu penso que o melhor de começar a horas é exatamente começar a horas. Queria-vos dar a todos as boas-vindas aqui ao terceiro webinar do NEST, o Centro de Inovação do Turismo. Sou Roberto Antunes e apresento-vos esta iniciativa que está inserida no programa Tourism Now, que lançámos no início da semana passada. O lema é cuidar do presente e preparar o futuro, e com base nisso criámos uma série de cerca de 40 webinars nas próximas 11 semanas, então até meados de junho temos uma média de cerca de 3 webinars por semana, com conteúdos da Microsoft, do Google e Turismo Portugal, que temos hoje aqui um digníssimo representante para nos falar sobre um tema muito premente neste momento, que são os financiamentos para o turismo no período deste Covid-19. De um ponto de vista de organização do webinar, teremos uma dissertação de cerca de 45 minutos, 50 minutos, se tanto, para depois podermos ter 15 minutos de perguntas e respostas. Considerando que temos uma adesão aqui massiva, neste momento já vai em perto de 270, acredito que haverá bastantes questões e eu pedia que sejam colocadas no Q&A que aqui temos. E neste espaço permitir-nos-á conseguir olhar para aquelas perguntas que são as mais críticas e antevendo desde já que não vamos conseguir responder a todas, vamos tentar fazer um apanhado das grandes áreas para conseguir pelo menos esclarecer as dúvidas da grande maioria. E então, senhoras e senhores, sem perder mais tempo, vou passar a palavra ao Carlos Abad. Muito obrigado por aqui estar connosco. Ele é o vogal do Conselho Diretivo do Turismo Portugal. Então vamos ouvir falar sobre financiamentos para o turismo e por isso peço a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu espero que estejam todos bem, de saúde, seguros. Queria aqui fazer um agradecimento também especial ao NEST, na pessoa do Roberto, pelo convite que me fez para estar aqui convosco e também dar-lhes os parabéns por estas iniciativas. De facto, tem sido extraordinário, o dinamismo tem sido grande. 40 webinars nas próximas semanas é de facto fantástico, é muito bom. Estamos isolados, mas estamos juntos, estamos todos unidos e isso é que é importante neste momento. Como o Roberto acabou de dizer, a minha intervenção vai ser focada sobretudo nos instrumentos de financiamento para o turismo que foram criados no período da pandemia Covid-19. Eu vou falar sobretudo sobre duas linhas de apoio à tesouraria, uma que é a linha de microcrédito para microempresas do turismo e outra que é a linha de apoio à economia para todas as empresas, mas gostaria de recordar aqui, ou não posso deixar de recordar aqui, também o conjunto de medidas que têm vindo a ser aprovadas pelo Governo e também pelo Turismo Portugal no contexto deste apoio às empresas. E convidava-os também a poder visitar a página do Turismo Portugal, onde essas medidas, divididas por medidas de apoio à economia, medidas de apoio ao emprego e medidas relativas às obrigações fiscais e contributivas, estão todas devidamente vertidas e espelhadas. Eu vou então começar por fazer esta apresentação. Eu preparei aqui uma pequena apresentação para poder ajudar nesta minha intervenção e vamos ver se isto de facto resulta. Espero que neste momento esteja já visível a apresentação. Não sei, Roberto, se podes confirmar? Sim, perfeito. Muito bem. Então, eu iria começar por dar nota dos assuntos que nós vamos abordar hoje. Portanto, vamos falar sobre a linha de tesouraria para microempresas do turismo e vamos também falar sobre a linha de apoio à economia. Ambas as linhas destinam-se claramente a apoiar as necessidades de tesouraria das empresas neste momento. Elas têm, evidentemente, grandes diferenças e eu depois tentarei explicar ao longo da minha intervenção as diferenças que existem entre cada uma delas. Mas, começando aqui pela linha de tesouraria para microempresas do turismo, o objetivo dela, como aliás acabei de referir, é o apoio à tesouraria, sobretudo para fazer face aos custos mais imediatos e urgentes, como é o caso dos custos com os postos de trabalho. Os beneficiários desta linha são microempresas exclusivamente
E aí começa uma grande diferença relativamente à linha que eu mais à frente vou referir, que é a linha de apoio à economia, que se destina a todas as empresas do setor. Esta, em concreto, destina-se exclusivamente às microempresas do setor do turismo, e eu queria aqui já fazer uma referência, porque muitas dúvidas têm levantado sobre isso, e evidentemente que os empresários em nome individual estão incluídos dentro deste conceito das microempresas. O que é necessário é que o número de trabalhadores seja inferior a 10, portanto seja 9 ou menos, o volume de negócios ou o volume do balanço, o valor do balanço, seja inferior a 2 milhões de euros, isto de acordo com a certificação de PME que eu mais à frente vou referir. As atividades abrangidas por esta linha são todas do setor do turismo. Eu achei melhor colocar aqui, enfim, as atividades propriamente ditas e não apenas as CAIs. Se forem ao despacho normativo, verificarão quer as atividades, quer as CAIs, mas eu penso que assim fica mais explícito. Portanto, desde estabelecimentos hoteleiros, alimentos turísticos, parques de campismo, empresas de animação turística, alojamento local, ou seja, todas as empresas do turismo estão incluídas nesta linha, conquanto reúnam a característica de serem microempresas, incluindo empresários em nome individual. O financiamento que esta linha promove é um financiamento que, como referi inicialmente, é uma linha que se destina a fazer face aos custos e às necessidades mais prementes e urgentes das empresas. Foi uma medida lançada com velocidade para ser rapidamente implementada no terreno e para fazer face àquelas que são as necessidades mais urgentes das empresas neste momento. E por isso, aquilo que foi definido do ponto de vista do valor de financiamento é o que resulta deste slide. Portanto, estamos a falar num valor de 750 euros por posto de trabalho vezes 3 meses. Eu coloquei aqui exemplificativamente, no caso de uma empresa ter um posto de trabalho, o valor do apoio é 2.250 euros, no caso de ser 2 postos de trabalho, o valor é 4.500 e por aí adiante. No caso de ser 8 postos de trabalho, o valor é 18.000 euros e o montante máximo são 20.000 euros, ou seja, o valor do apoio é determinado pelo número de postos de trabalho, multiplicado pelos 750 euros, vezes 3 meses. Gostava aqui de referir também outra matéria, eu acho que é importante também a experiência que temos tido nestas 2 últimas semanas para poder aqui, enfim, esclarecer algumas dúvidas. Muitas vezes têm desaparecido empresas, microempresas, que não têm só a CAI turística, uma CAI turística, podem ter outra CAI, de indústria ou de comércio, e coloca-se a questão de saber quais são os postos de trabalho que são considerados para efeitos deste cálculo. E eu queria aqui esclarecer que os postos de trabalho que são considerados para este cálculo são todos aqueles que forem declarados pela empresa no formulário de candidatura como estando afetos ao turismo, independentemente da percentagem da CAI turística. Portanto, nós não, como evidentemente não conhecemos a organização de cada empresa, nós vamos partir do princípio de que os postos de trabalho que são declarados pela empresa são todos afetos ao turismo e, portanto, todos eles vão ser considerados para efeitos de cálculo do valor do financiamento. As condições desta linha são simples, portanto, o prazo de reembolso são 3 anos, que inclui 1 ano de carência, e não tem quaisquer juros associados. O que é pedido também, até porque nós não fazemos qualquer avaliação relativamente à situação da empresa, como aliás poderão ver mais à frente, aquilo que nós pedimos é que no caso das sociedades haja a prestação de uma fiança por parte de um dos sócios da empresa. Isto no fundo é basicamente uma parceria entre nós e a sociedade para encontrar condições para que ela de facto possa ultrapassar esta fase e possa de facto no momento de recuperação estar presente connosco nesse caminho. O orçamento que está destinado a esta linha são 60 milhões de euros e são verbas próprias do Turismo de Portugal. Pronto, é também uma diferença grande relativamente à linha que eu falarei mais à frente. Essa outra linha que eu falarei mais à frente, a liquidez é integralmente da banca, ainda que com uma garantia mútua do Estado muito forte a 90%. Neste caso em concreto, o orçamento que foi possível disponibilizar para apoiar as empresas, as microempresas do turismo, foi 60 milhões de euros diretamente das verbas próprias do Turismo de Portugal. É uma linha muito simples, enfim, eu coloquei aqui estas condições de acesso, enfim, que são as mais relevantes, mas também não têm nada de especial. Portanto, aquelas que são a demonstrar pela empresa é a situação regularizada perante a Segurança Social, a Administração Fiscal e o Turismo de Portugal. Se ainda não estiver registado no Registro Nacional de Turismo
E se for aplicável, basicamente é aplicável a todas as atividades, com exceção da restauração, mas de resto todas elas estão incluídas no Registro Nacional de Turismo. Portanto, se ainda não estiverem registados, então procederem ao registro no Registro Nacional de Turismo. Algumas condições que seria importante para a empresa, a empresa terá que declarar no formulário de candidatura, para já dar nota de que foi afetada negativamente pela pandemia de Covid-19, isto é meramente um clique no formulário de candidatura, e que naturalmente compromete a empresa, e depois também, evidentemente, ter a atividade licenciada, e também é da responsabilidade da empresa fazer essa declaração no próprio formulário de candidatura, ou seja, não existem declarações à parte, tudo é feito no formulário de candidatura. Estes são verdadeiramente os passos que nós consideramos mais adequados para poder aceder a esta linha. Primeiro, naturalmente que, enfim, passar-se 15, 20 minutos a consultar a documentação associada à linha. Depois, confirmar o enquadramento da empresa e obter o certificado de PME, portanto, no sentido de assegurar que estamos perante uma microempresa do turismo. Confirmar o enquadramento da atividade, se de facto a empresa tem uma das atividades abrangidas pela linha, isso traduzida na respectiva CAI. Obter os elementos comprovativos das condições de acesso, que basicamente são muito poucos, basicamente as certidões das finanças, segurança social e pouco mais, e depois apresentar a candidatura junto ao Turismo Portugal. Vamos fazer aqui só rapidamente uma análise por cada um destes pontos, que me parece de facto importante partilhar convosco. Primeiro, documentação associada à linha. Nesta página, que está no portal do Turismo Portugal, é possível ter acesso a toda a informação e a toda a documentação associada a esta linha. Eu vou tentar entrar rapidamente nesta página, só para vos mostrar aquilo que a mesma já disponibiliza. Espero que estejam já a ver, enfim, o site do Turismo Portugal e, portanto, andando um pouco para baixo, poderemos verificar aqui que tem toda a informação associada a esta linha, quer a ficha informativa, quer as perguntas frequentes que têm acontecido, quer o próprio despacho normativo. E tão ou mais importante que isto, temos aqui também o guia de apoio ao preenchimento do formulário, que basicamente nos ensina como entrar no sistema e depois, estando no sistema e no formulário de candidatura, como é que o devo preencher. Enfim, é um formulário muito simples, não tem grande, peço desculpa pela expressão, mas não tem grande ciência. Em todo o caso é importante dar uma vista de olhos neste guião e depois poder de facto avançar para a candidatura. Vou voltar à apresentação e espero que neste momento ela já esteja também a ser vista por vós. Portanto, basicamente, primeiro passo, olhar de facto para a documentação. Segundo passo, confirmar o enquadramento da empresa. Esta linha, os números que eu vou partilhar convosco mais à frente, tem tido uma taxa de reprovação baixíssima, na ordem dos 5%, nem tanto. Portanto, basicamente 95% das candidaturas estão a ser aprovadas, mas aquelas que estão a ser reprovadas é precisamente porque não reúnem as condições para serem microempresas, como eu referi no início. E por isso, antes de facto de colocar a candidatura, sugiro que façam, se ainda não o fizeram, a certificação da empresa no site do IAPMEI. Espero que neste momento já esteja visível essa página no IAPMEI, mas portanto aqui nesta página pode-se fazer rapidamente a certificação e obter-se em muito pouco espaço de tempo, horas, essa certificação online. Só voltar. Portanto, depois de consultar a documentação, depois de confirmar o enquadramento da empresa, podemos então avançar para o passo seguinte. Claro está que, se a empresa não for uma microempresa,
se for uma pequena empresa, se for uma média empresa, ela não deixa de ter apoio. Não é obrigo desta linha de tesouraria, será obrigo da linha de apoio à economia que eu mais à frente vou referir, que também se destina a apoio à tesouraria, mas, claro, tem um mecanismo diferente de acesso ao respectivo financiamento. Naturalmente que é importante também fazer o enquadramento e confirmar o enquadramento da atividade. Esta é simples, no fundo é só confirmar se a CAI da empresa está abrangida ou está incluída nas atividades que eu no início referi, e o Turismo Portugal faz a confirmação disto junto do SICAI, portanto não é necessário que a empresa faça nada sobre essa matéria, é só necessário que antes de colocar a candidatura confirme se tem essa CAI para que depois, enfim, não possa, enfim, para que a candidatura depois possa prosseguir sem problemas. No caso de empresários em nome individual, a confirmação é efetuada através da declaração de início de atividade, onde de facto está lá registada a CAI desse empresário. Portanto, como eu referi inicialmente, a CAI turística pode ser minoritária, não tem problema. Temos casos em que é 5%, ou 7%, ou 10%, quer dizer, não tem problema. E como referi inicialmente, os postos de trabalho que vamos considerar são aqueles que a empresa declara como estando afetos ao turismo. Se porventura a atividade está sujeita a registro no Registro Nacional de Turismo, e como eu referi, quer os empreendimentos turísticos, quer as agências de viagens, quer a animação turística, quer o alojamento local, estão obrigadas a esse registro. Se esse registro não estiver feito, então a empresa deve promovê-lo através desta página que está disponível no Turismo de Portugal, no Registro Nacional de Turismo. Eu vou também entrar rapidamente. Vou entrar rapidamente. Espero que já esteja visível a página. Se descerem, verificarão aqui esta entrada para o Registro Nacional de Turismo, que é onde de facto podem fazer o vosso registro, se ele, repito, não estiver já feito, e provavelmente ele já estará feito. Esta apresentação ficará disponível e portanto, enfim, todos os links que eu estou aqui neste momento a fazer poderão ser depois feitos por vós facilmente. Peço desculpa. Ok. Muito bem. Passo seguinte, obter elementos comprovativos de condições de acesso. A maior parte das condições de acesso é vista oficiosamente pelo Turismo Portugal, a questão do registro, no Registro Nacional de Turismo, a questão da CAI, da empresa, portanto não é necessário aí fazer nada, ou então são vistas mediante declaração da empresa, e portanto, desse ponto de vista também não é preciso juntar elemento comprovativo. O que de facto o Turismo Portugal vai precisar é que a empresa nos dê autorização de consulta relativamente à sua situação para com as finanças ou segurança social. E, portanto, é necessário que a empresa permita nas finanças e na segurança social que o Turismo Portugal, de facto, efetue essa consulta, e o procedimento para que isso aconteça está no guião de preenchimento do formulário de candidatura que eu há pouco vos referi. Se em vez de autorização de consulta quiserem juntar as respectivas certidões, enfim, não existe nada de mal nisso e, portanto, basta juntarem nos documentos associados ao formulário de candidatura as respectivas certidões das finanças e da segurança social. Finalmente, como, enfim, são passos muito simples, é quase difícil poder separar cada uma destas fases, chegamos à parte de apresentar a candidatura, que ela deve ser apresentada no Sistema de Gestão de Projetos de Investimento do Turismo Portugal, que tem entrada através desta página. É uma página que, enfim, que eu vos vou mostrar e que tenho que compartilhar. E que está aqui, penso que já têm convosco, Serviços Online SCPI, Formalização de Candidaturas. Como referi, é de facto um formulário muito, muito simples e, portanto, não levantará no seu preenchimento dúvidas. Em todo o caso, eu mais à frente vou dar contactos que possam ajudar na resolução de dúvidas. Devo também chamar a atenção do seguinte: nas últimas 2 semanas, o Turismo Portugal recebeu 3.500 candidaturas
e isso fez com que o volume de tráfego, enfim, no nosso sistema e na nossa estrutura fosse de facto muitíssimo grande. E isso pode de facto gerar algumas situações e alguns momentos em que o acesso ao sistema é mais moroso, mais complicado. E, enfim, naturalmente lamentamos isso, mas aquilo que pedimos nesses casos é que, enfim, que haja alguma espera para que de facto se possa depois poder fazer o registro ou poder fazer a submissão da candidatura. Em todo o caso, nessas situações, o nosso serviço de apoio ao empresário está completamente disponível para vos ajudar relativamente aos problemas que possam surgir nesse processo de submissão da candidatura. Peço desculpa, vou só aqui compartilhar novamente a apresentação. Muito bem. A candidatura, ao formulário de candidatura, como referi, é acessível através deste endereço e os elementos que se deverão associar e que já foi, no fundo, obtidos nos passos anteriores, são as certidões comprovativas de ação para com as finanças de segurança social ou a autorização de consulta. Aliás, o despacho refere que é a autorização de consulta, mas se juntarem as certidões, naturalmente que também faz o mesmo efeito. A declaração de remunerações entregue na Segurança Social relativamente ao mês de fevereiro de 2020. Isto é muito importante porque é a partir desta declaração de remunerações que nós fazemos o cálculo dos postos de trabalho que vamos considerar na fórmula do financiamento. E depois também vamos solicitar a determinada altura, se não juntarem neste momento na candidatura, nós vamos solicitar o documento IBAN para fazer a transferência do incentivo e, sendo uma sociedade, o código de consulta à sua certidão permanente do registro comercial e a identificação do fiador. Poderão juntar logo estes documentos e esta informação no momento da apresentação do formulário de candidatura. Se o fizerem, nós não pediremos mais documentos nenhuns até ao final do processo. Enfim, se não fizerem, então estes documentos para o contrato serão pedidos durante a fase de análise da candidatura. Eu gostava também de partilhar convosco, e isto parece-me importante, também para se perceber a dimensão da linha. Enfim, e é bom também perceber a nossa grande preocupação, que é manter intacta, o mais intacta possível, a capacidade produtiva das empresas, manter aquilo que são os respectivos postos de trabalho, para que no momento da recuperação estejamos todos preparados e bem preparados e em condições, de facto, de poder desenvolver a nossa atividade e poder, de facto, encetar esse caminho da recuperação. E estas linhas, esta linha em concreto, o objetivo que tem é precisamente isso, é garantir que a empresa, durante este período, tem os meios financeiros para manter, de facto, a sua estrutura, para manter as suas instalações, para manter os seus postos de trabalho e, de facto, poder estar em condições de entrar com o pé direito nesse processo de recuperação. E aquilo que podemos ver é que teve, de facto, uma grande adesão. Estamos com 3 mil, às data de ontem, estes números já não são verdade hoje, porque são muito maiores, mas pronto, à data de ontem, 3.520 candidaturas com quase 30 milhões de euros, 29,1 milhões de euros associados. Destas já estão aprovadas 1.080 operações, portanto há 1.080 empresas que já viram a sua operação aprovada, com 8,4 milhões de euros associados, e já estão pagas, ou seja, já houve operações pagas, 440 operações pagas, no valor de 3,3 milhões, portanto este valor, 3,3 milhões, já está nas empresas, e portanto foi de facto um trabalho que eu gostaria aqui de aproveitar estes segundos para agradecer a todos os que no Turismo Portugal se envolveram de uma forma absolutamente empenhada durante estes dias para conseguir que de facto esta linha pudesse ir rapidamente para o terreno e que pudesse ter um impacto nas empresas que felizmente está a ter. E aí incluo todos, desde o apoio ao empresário
até à equipa que está a analisar as candidaturas, até à equipa que está a contratar, até à equipa que está a autorizar os pagamentos e a fazer os pagamentos. E fica aqui o meu agradecimento público a todos por este grande esforço que estão a fazer. Portanto, relativamente à linha de apoio, apoio às microempresas do turismo, foi de facto aquilo que eu acabei de transmitir. Portanto, uma linha para microempresas, exclusivamente, uma linha cujo apoio chega a 20 mil euros, calculado de acordo com o número de postos de trabalho, e é uma linha que é feita com a liquidez do turismo de Portugal. Mas, naturalmente, que as necessidades das empresas do turismo vão para além deste valor de 60 milhões de euros. Seria impossível conseguir, de facto, ir de encontro àquilo que são as necessidades atuais do setor e das empresas com esse orçamento. E por isso o que se fez foi criar uma linha robusta, forte, que pudesse apoiar, de facto, todas as empresas, desde as micro até às mid-caps. Portanto, desde as micros, pequenas, médias, grandes empresas, todas elas podiam ser apoiadas de acordo com as condições que eu agora vou referir. E isso foi feito através da criação desta linha, a linha de apoio à economia, Covid-19, eu aqui só vou referir a parte do turismo, porque depois há uma parte que diz respeito à indústria, isto é só do turismo, em que também aqui o objetivo é o financiamento de necessidades de tesouraria, evidentemente. Os beneficiários são todos do turismo, micro, pequenas, médias, small mid-caps, que têm até 500 trabalhadores, e mid-caps até 3 mil trabalhadores. Todas as empresas do setor podem, de facto, vir a esta grande linha. E o orçamento global da linha são 1.700 milhões de euros. Esta é a liquidez da banca, mas tem uma garantia mútua do Estado. Ou seja, o Estado garante uma parte substancial do empréstimo que é concedido à empresa. E isso o que é que faz? Faz com que, em primeiro lugar, seja possível esse empréstimo, se calhar noutras condições, sem a garantia, não seria possível, e faz com que o spread da operação, de facto, seja bastante mais baixo do que seria numa operação sem garantia. Esta linha de apoio à economia está repartida por 3 linhas específicas. Enfim, mas já vamos às linhas específicas, porque as condições de acesso são exatamente iguais para as 3. Situação regularizada perante a Segurança Social e a Administração Fiscal, e não releva para este efeito eventuais dívidas constituídas no mês de março de 2020, que venham a ser objeto de regularização até 30 de abril, não tenham incidentes não regularizados junto da banca e do Sistema Nacional de Garantia Mútua à data da contratação da operação, e depois também a apresentação de declaração específica de compromisso de manutenção de postos de trabalho até 31 de dezembro de 2020 ou demonstre estar sujeito ao regime de layoff. Portanto, condições de acesso, enfim, que são as principais que estão referidas nesta linha. As 3 linhas específicas são apoio a empresas da restauração e similares. Esta sublinha tem um orçamento de 600 milhões de euros, dividido de acordo com aquilo que tenho aqui neste slide, e aplica-se a todas as atividades associadas à restauração. Restaurantes, confecção de refeições prontas para levar para casa, cafés, pastelarias, bares, estabelecimentos de bebidas. Portanto, todas estas empresas podem, de facto, aceder a este orçamento específico que foi criado nesta grande linha de apoio ao setor do turismo. Uma segunda linha, sublinha específica, é para, sobretudo, empreendimentos turísticos, estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, turismo de espaço rural. Portanto, estamos a falar deste tipo de tipologias e também renta-gar, e para esta sublinha o que está previsto é um orçamento de 900 milhões de euros, dividido de acordo com aquilo que apresenta aqui o slide, entre micro e pequenas empresas e as demais. E finalmente a terceira sublinha é uma linha que se destina a agências de viagens, animação turística e organização de eventos, e o orçamento específico são 200 milhões de euros. Resumindo, estamos a falar de um orçamento global de 1,7 mil milhões de euros, dividido em 3 sublinhas específicas, uma destinada à restauração, outra destinada aos empreendimentos turísticos e outra destinada a agências de viagens, animação turística e organização de eventos.
As condições de financiamento são iguais para todas. Portanto, o que é importante naquela repartição tem mais a ver com o orçamento que está disponível para cada uma delas do que propriamente com a forma de funcionamento do respectivo financiamento. O montante máximo de financiamento que está previsto para microempresas são 50 mil euros. Recordo que aqui as microempresas também entram, tal como acontece na linha das microempresas do Turismo de Portugal. A diferença é que no caso da linha do Turismo de Portugal o valor máximo é 20 mil euros e este valor que está aqui são 50 mil euros. Estes valores, ambas as linhas, portanto as linhas são cumuláveis e portanto uma microempresa pode aceder à linha do Turismo de Portugal e depois pode aceder, se ainda tiver necessidade disso, a estas linhas em concreto. Portanto, dizia eu, microempresas 50 mil euros, montante máximo de financiamento, pequenas empresas 500 mil euros e médias empresas, small, mid caps e mid caps, 1,5 milhão. É o montante máximo, depois ele está limitado, enfim, pela massa salarial, pelo dobro da massa salarial anual da empresa em 2019, ou no último ano disponível, ou então por 25% do volume de negócios da empresa em 2019. As condições desta linha, o prazo de reembolso é até 4 anos, incluindo 1 ano de carência. Aqui, ao contrário da linha da Tesouraria de Microcrédito do Turismo de Portugal, aqui o prazo pode ser até, ou seja, pode ser inferior a este, mas este é o prazo máximo, prazo de reembolso 4 anos e período de carência de capital 1 ano. A taxa de juro é a Euribor, a 1, 3, 6 ou 12 meses, acrescida de um spread bancário de até, e sublinho este até, porque é um máximo, de até 1% nos empréstimos a 1 ano, 1,25% dos empréstimos de 1 a 3 anos, 1,5% dos empréstimos de 3 a 4 anos. Saliento e sublinho que é spreads máximos. Qual é a garantia que o Estado presta para que, de facto, o banco faça estes empréstimos? As micro e pequenas empresas beneficiam de uma garantia de 90%, e esta garantia é totalmente coberta do ponto de vista de garantia pelo Estado, e as médias empresas, small mid caps e mid caps, a 80%, e também esta é contragarantida totalmente pelo Estado. Também saliento aqui que este tipo de operações, estando no contexto do Sistema Nacional de Garantia Mútua, não obriga ao mecanismo de mutualismo, ou seja, não obriga a que as empresas façam acionistas da própria Sociedade de Garantia Mútua, como normalmente acontece. Portanto, é uma medida muito forte de apoio às empresas, tendo em conta aquilo que é as grandes e enormes dificuldades que elas passam e, portanto, houve aqui várias situações que foram acauteladas, não só os níveis elevadíssimos de garantia do Estado, mas também dispensar que elas tivessem que ter outros custos, nomeadamente o de ter que assegurar a aquisição de uma parte, que é 2%, se eu não estou em erro, de ações da Sociedade de Garantia Mútua. Portanto, isso não se passa nesta linha em concreto. A Comissão de Garantia Mútua é a que resulta deste quadro. À medida que os empréstimos vão subindo de maturidade, vai subindo também o respectivo custo, mas eu gostaria aqui de salientar que durante o período da operação, estas comissões não serão cobradas à empresa, estas comissões serão apenas cobradas no final da operação. Isto para quê? Para que as empresas não tenham que, durante a operação, ter mais custos do que aqueles que resultam depois do pagamento do juro e do reembolso do capital quando tiver terminado o período de carência de capital. Ao contrário da linha de microcrédito do Turismo Portugal, em que a candidatura, como se recordam, é apresentada no Turismo Portugal, através do Sistema de Gestão de Projetos de Investimento, e é tramitada no Turismo Portugal. No caso desta linha, a linha de apoio à economia, esta linha começa através da apresentação do respectivo pedido de financiamento no banco, em qualquer um dos bancos aderentes, que basicamente são todas as instituições de crédito que funcionam em Portugal, que terá 5 dias para fazer a sua análise úteis, enviar à SGM, Sociedade de Garantia Mútua, para fazer a sua análise, que pode ir
até 5 dias úteis, e depois fazer a devolução ao banco, para que depois o banco possa fazer a comunicação à empresa e iniciar o processo de contratação do apoio. Naturalmente que este prazo, enfim, pode ser suspenso no caso de haver pedido de esclarecimentos complementares. Tenho a indicação de que tem havido um grande fluxo de pedidos junto do banco, portanto esta linha começou a semana passada a ser executada, e portanto é efetivamente um excelente instrumento para apoio financeiro às empresas nesta altura, relativamente àquelas que não podem ir à linha de microcrédito do Turismo de Portugal, ou porque não são microempresas, ou porque, sendo microempresas, querem complementar o apoio que tiveram através dessa linha com esta liquidez disponibilizada através desta garantia dada pelo Estado português. Gostava também de terminar, enfim, com algumas medidas com impacto financeiro nas empresas, que não se limitam, evidentemente, só à questão das linhas de apoio financeiro. Dar nota aqui que nesta última semana o Turismo Portugal comunicou a 1.823 empresas o diferimento das prestações de reembolso, ou seja, as prestações de reembolso que calhavam neste período foram todas elas diferidas, e portanto estamos a falar de um valor de 35,7 milhões de euros. Foram já feitos adiantamentos de incentivos do Portugal 2020 para 40 empresas no valor de 9,2 milhões de euros, e é um processo que está em curso, em caráter também de celeridade e de urgência. E finalmente também dar conta aqui que no universo do Turismo Portugal há uma sociedade gestora que é Turismo Fundos, que gera fundos de investimento imobiliários que têm vários ativos, hotéis, e for também aprovado o diferimento das rendas devidas a Turismo Fundos, de que beneficiaram já 82 empresas com 2 milhões de euros associados. Mas naturalmente que a nossa preocupação, como referi há pouco, é garantir que as empresas mantenham a sua capacidade produtiva, garantir que mantenham os seus postos de trabalho, para estarmos todos em condições de unidos, podemos de facto trilhar o processo de recuperação que queremos que seja o mais cedo possível. E neste sentido estamos já a iniciar, enfim, algumas medidas que estão já a pensar no momento atual, mas também já a pensar no momento da recuperação. Hoje mesmo inicia-se um programa novo, pelo menos online, porque ele já existia fisicamente, que é o Best Online Training, que basicamente tem por objetivo fazer formações rápidas relacionadas com o digital, relacionadas com a área financeira, com a área operacional, com a área de recursos humanos, e portanto aproveitar também este momento para olharmos para dentro da nossa casa e percebermos como é que nós podemos melhorar a nossa eficiência, como é que nós nos podemos preparar melhor para o futuro, enfim, seja ele já de curto prazo ou de médio e longo prazo. E por isso chamava aqui a vossa atenção e convidava-vos a assistir, quer à de hoje à tarde, mais destinada a recursos humanos, à gestão de recursos humanos, mas depois, amanhã também, enfim, algumas estratégias e ferramentas para fazer face à redução de vendas, e da parte da tarde também estratégias para desenvolver uma estratégia digital. Terminava dando conta aqui dos contactos do Turismo Portugal. Estamos sempre disponíveis para vos apoiar, para esclarecer todas as dúvidas que tenham. Eu, naturalmente, já de seguida, mas aquilo que não for possível, eu transmitir, naturalmente que estamos disponíveis, seja pela nossa linha geral, porque já estamos a utilizar como apoio ao empresário, e seja pelo e-mail, do apoio ao empresário @turismodeportugal.pt. E pronto, era isto que eu tinha para vos apresentar, e agora estarei disponível para responder às vossas perguntas.
Muito bem, Carlos, espetacular, muito claro. Fomos recebendo aqui várias perguntas. Terás aqui uma área que se chama Q&A, com cerca de 33, mas eu fui tomando aqui nota para tentar agregar aqui a grande maioria das questões e começaria até por te colocar esta questão, que é quanto tempo, desde o momento em que dá a entrada no processo até que a transferência ocorra? Mediante a experiência dos últimos dias, últimas semanas, quanto tempo é que estamos a falar? Muito bem, excelente pergunta. Portanto, estamos a falar de 3.524 candidaturas, estão a entrar uma média de 250 candidaturas por dia e, portanto, a nossa preocupação é mesmo essa, é fazer chegar muito rapidamente o dinheiro às empresas. Neste momento, o prazo médio de pagamento, desde o momento em que a candidatura entra até ao momento em que o dinheiro está na conta da empresa, são 9 dias, 9,81, portanto, menos de 10 dias seguidos. Ok, excelente. Várias questões sobre a elegibilidade, enfim, as pessoas obviamente falam sobre a sua situação em particular, e vou pontuando aqui várias questões. Se existe possibilidade de adesão a duas linhas diferentes ao mesmo tempo? Existe, portanto, é possível acumular a linha de microcrédito do Turismo Portugal com a linha de apoio à economia. Portanto, as microempresas que tenham necessidades de financiamento superiores a 20 mil euros poderão, de facto, ir à linha de microcrédito do Turismo Portugal e, portanto, pedir aquilo que é possível pedir de acordo com as regras da linha e depois pedir o remanescente ao abrigo da linha de apoio à economia. Relativamente às empresas dentro da linha de apoio à economia, porque a linha de apoio à economia tem 3 sublinhas, como eu tentei explicar, da restauração, dos empreendimentos turísticos e das agências de viagens, animação turística e eventos, se porventura a empresa tiver uma CAIs diferentes, por exemplo, tiver uma CAI de restauração e tiver uma CAI de animação turística, pode apresentar à linha da restauração e pode apresentar à linha da animação turística. Portanto, pode apresentar candidaturas a cada uma das linhas específicas. Em bom rigor, neste momento, podendo fazer isso, também não tem uma grande vantagem, por uma razão simples, é porque o valor que é concedido à empresa está limitado pela sua própria dimensão. Portanto, se for uma microempresa, na linha da economia, e independentemente das linhas específicas onde vá, o máximo que pode ser são 50 mil euros. Ok. E na linha de apoio à economia, não na linha do Turismo Portugal, que o máximo é 20 mil euros. Muito bem. Dentro da linha aqui da elegibilidade, mais questões, se tendo mais 10 postos de trabalho, se será possível, se sendo apenas com um gerente, um único, também se será possível fazer a candidatura, e por fim, algumas delas que dão conta de que tendo iniciado as operações ainda em 2019 ou agora recentemente ainda em 2020, ainda não têm faturação, algumas delas inclusivamente, enfim, que iriam iniciar operações, mas não puderam, agora em março, contudo têm créditos, e se nestas condições também são elegíveis. Então vamos por parte. Relativamente às empresas que têm mais de 10 postos de trabalho, para já eu aconselhava vivamente a fazerem a certificação de PME junto do IAPMEI, porque de facto é a entidade que é responsável pela emissão desses certificados, em que pode certificar que a empresa de facto é uma microempresa. À partida, se a empresa tem mais de 10 postos de trabalho, ela não será uma microempresa, será uma pequena empresa, portanto não estará abrangida pela linha de microcrédito do Turismo Portugal, mas está abrangida pela linha de apoio à economia. E, portanto, pode candidatar-se à linha de apoio à economia. Relativamente à questão do sócio-gerente, o sócio-gerente enquanto gerente, ele é trabalhador. E, portanto, naturalmente que o sócio-gerente conta como um posto de trabalho para efeitos de cálculo do valor do financiamento ao abrigo da linha de microcrédito do Turismo de Portugal. E, Roberto, eu peço desculpa porque eu esqueci-me da terceira pergunta tua. A terceira será a situação em que neste momento não têm faturação,
apesar de terem compromissos e créditos realizados para operações que infelizmente algumas delas iriam começar agora em março, mas não aconteceram. Algumas foram criadas, situações de empresas criadas em 2019, mas que também neste momento não têm a faturação. Vamos lá ver, temos que dividir a questão. Relativamente à linha de microcrédito do Turismo Portugal, relativamente à linha de microcrédito do Turismo Portugal, essa questão não é relevante, porque o que é relevante é que, a empresa exista, 2, que a empresa tenha postos de trabalho, 3, que evidentemente que junte no formulário de candidatura, junte na candidatura o mapa das remunerações e nós fazemos o cálculo do financiamento de acordo com o número de postos de trabalho. Portanto, nós não vamos fazer a análise se a empresa vende ou se a empresa não vende. Não vamos fazer essa análise porque o processo é de facto muito simples e essa era de facto a intenção. Mesmo no caso da linha de apoio à economia, que o relacionamento é de facto com a instituição de crédito. Naturalmente que cada situação tem que ser explicada ao banco para que o banco, enfim, incorpore dentro da sua avaliação aquilo que é a situação específica de cada empresa. Em todo o caso, devo dizer que dentro daquilo que é o cálculo do montante máximo de financiamento ao abrigo dessas linhas de apoio à economia, disponibilizadas pela banca, o que está em causa é um valor máximo que está fixado, 50 mil euros no caso das microempresas, 500 mil euros no caso das médias e das pequenas e das médias, e de 1,5 milhão nas restantes. Portanto, isso está fixado e depois o que está é dito que não pode ultrapassar a massa salarial bruta e, portanto, não tem propriamente a ver com o nível de faturação. É verdade que o segundo critério é 25% de volume de negócios, mas de facto pode ser através da massa salarial que se consiga efetivamente atingir aquilo que são os limites máximos de financiamento previstos nessa linha. Muito bem. Outra questão é sobre o layoff, se existe incompatibilidade deste apoio e o layoff simplificado. Inclusivamente, tem pessoas que perguntam que, estando em layoff parcial, também se são elegíveis. O que é importante é que se cumpra este objetivo, e o objetivo é manutenção dos postos de trabalho, ainda que eles estejam em regime de layoff simplificado. Portanto, porque em regime de layoff simplificado o posto de trabalho mantém-se, ainda que suspenso, mas mantém-se. E, portanto, é perfeitamente cumulável as duas medidas, quer o acesso ao layoff simplificado, quer o acesso às linhas de crédito que eu acabei de referir, seja a de microcrédito para microempresas do Turismo Portugal, seja a outra que é disponibilizada pela banca. Muito bem. Outra questão que também surge bastante é sobre os CAIs, se o agroturismo, se tecnologias e softwares aplicáveis ainda assim ao turismo, mas que não é CAI, se também estão abrangidas. O agroturismo, sim, claramente, sim, claramente. Relativamente às tecnologias, esse de facto não é abrangido porque a CAI, se tiver só essa CAI, porque já tivemos situações em que tem CAI de tecnologias, mas também tem uma CAI turística, e portanto logo por aí pode aceder, mas se só tiver esta CAI, de facto não pode aceder à linha de microcrédito para microempresas do turismo. Terá que aceder à linha de apoio à economia, na parte que diz respeito não ao turismo, mas à parte da indústria. Muito bem. Carlos, outra questão aqui é sobre o fiador. Algumas pessoas questionam porquê este requisito e alguns perguntam se o sócio-gerente pode se apresentar enquanto fiador. Pode. A questão, vamos lá ver. A questão é a seguinte, nós não fazemos análise, como eu referi há pouco, nós não sabemos se a empresa vende, se a empresa vendeu, não sabemos. O nosso objetivo é muito claro, fazer chegar rapidamente a liquidez às empresas. E por isso nós não vamos avaliar a situação da empresa, não vamos verificar se a empresa pode ou não pode, de acordo com o histórico, fazer face ao serviço de dívida. Nós confiamos que de facto isso acontece quando a empresa de facto vem junto a nós e vem pedir o apoio. E por isso aquilo que nós pedimos também é, neste contexto, é que um dos sócios da empresa, no fundo, também assegure perante nós que essa situação acontece, ou seja, que efetivamente o crédito que nós estamos agora a fazer, o microcrédito que nós estamos a fazer agora, de facto que a empresa terá condições depois
para o reembolsar. E, portanto, no fundo aqui é uma parceria entre nós, a empresa e os sócios da empresa. Um dos sócios da empresa, que aliás só pedimos que haja um sócio da empresa, não é? Que no fundo assume esse compromisso. Relativamente ao sócio-gerente, sim, porque o que está previsto é que tem que ser um sócio da empresa. Um sócio da empresa. Aliás, houve algumas situações em que nos pediram se podia ser um fiador, podia ser fora da empresa. Em direito isso seria possível, mas nós não queremos que assim seja, nós queremos que seja um sócio da empresa. É um caminho que nós estamos a trilhar juntos, Turismo Portugal e a empresa. E a empresa é representada pelos seus sócios. E, portanto, um dos seus sócios terá de facto que prestar essa fiança e, portanto, assegurar perante o Turismo Portugal que ele próprio fará também todos os possíveis para que efetivamente o crédito seja mais tarde reembolsado. Muito bem. Uma questão muito prática: se as autorizações de acesso têm de ser confirmadas no site das Finanças e Segurança Social ou basta ter dado o acesso ao turismo para consulta? Têm que dar autorização de consulta junto dos sites. Muito bem. Várias pessoas também perguntam se, estando a ter esta enorme adesão e eventualmente... Peço desculpa, Roberto, mas depois no formulário de candidatura tem que nos dar a autorização de consulta. Portanto, o próprio formulário vai pedir, que é para nós sabermos exatamente qual é que é o código que nos permite depois aceder. Okay. Então, o formulário direcionará certamente as pessoas a Sim. que acessos e informação têm que ceder. Eu saliento a utilidade, enfim, até mesmo para mim, às vezes quando tenho dúvidas, de consultar o guião, porque de facto está feito de uma forma muito esquemática e percebe-se exatamente o que é que se tem que fazer. É verdade que as tecnologias às vezes, enfim, ajudam muito, neste caso está a ajudar muito, não é? Mas às vezes não ajudam quando o sistema está muito sobrecarregado, mas de facto, do ponto de vista daquilo que é a simplicidade do formulário, ela é de facto bastante simples. Muito bem. Existem algumas situações onde temos empresas em grupos e por isso a pergunta é: para a definição de mid-cap, é tomada em consideração as restantes empresas do grupo? Por isso é que eu referi há pouco a utilidade de fazer a certificação junto de facto do IAPMEI, certificação PME. Porquê? Porque no formulário que as empresas preenchem online, é-lhes perguntado se porventura a empresa tem outras participações, se de facto existem relações de grupo, e isso pode alterar aquilo que é a dimensão da empresa. Portanto, se eu tiver uma microempresa que é detida por uma grande empresa, enfim, a partir de determinadas percentagens, naturalmente que a microempresa deixa de ser microempresa. E por isso esta utilidade de fazer a certificação de PME. Se for uma empresa sozinha, sem participações noutras entidades ou noutras empresas, se tiver menos de 10 trabalhadores, menos de 2 milhões de euros de volume de negócios ao balanço, não tenho dúvidas que é uma microempresa. Se tiver participações de outras entidades, então aí de facto tem que se ter, enfim, não será alguma cautela. Não se trata de cautela, terá que de facto de se fazer as contas para perceber se a empresa mesmo assim reúne as condições de microempresa. Muito bem. Várias questões aqui perguntando se haverá algum reforço nesta linha, eventualmente até pela adesão que tem tido, e algumas pessoas até questionando se a situação se agrava ou se protela no tempo, também se haverá então esse reforço a esta linha. A nossa preocupação neste momento é ter todo o Turismo Portugal focado nesta prioridade e de fazer chegar este valor, e eu presumo, Roberto, que se esteja a falar da linha de microcrédito do Turismo Portugal, penso eu, e de fazer chegar este valor o mais depressa possível às empresas. Neste momento, como referi, são 3.520 candidaturas, com quase 30 milhões de euros, de acordo com aquilo que é a dotação orçamental,
é possível, de facto, estar a 50%, portanto, ainda temos aqui margem para progredir, mas naturalmente que estamos atentos, sabemos que a Sra. Secretária de Estado de Turismo também está muito atenta a esta linha e às necessidades desta linha, e por isso, enfim, não deixaremos de dizer que estamos presentes se de facto essa necessidade ocorrer. Muito bem. Retomando só aqui, inclusivamente a uma resposta que já deste, sobre não tendo faturação, mas as pessoas estão dizendo que a maioria das pessoas não tinha salário, não há folha de remunerações, embora haja descontos para a segurança social. Então o cenário é este, operações em empresas que entretanto pararam, não deslancharam como era suposto agora em fevereiro, março, por aí fora, não só não tendo faturação, não tinha salário, não há folha de remunerações, mas com descontos na segurança social. Elegível? Vamos lá ver, o pressuposto, nós estamos a falar de uma situação vista antes da pandemia. Portanto, o que nós estamos a falar é de postos de trabalho remunerados antes do período da pandemia, portanto, a 29 de fevereiro. E, portanto, o pressuposto é que esses postos de trabalho eram devidamente remunerados e, em resultado disso, era feito o pagamento à Segurança Social e eram devidamente declarados. E, portanto, esse é o pressuposto. E, por isso, enfim, se de facto as pessoas não recebiam antes disso, enfim, nem poderiam fazer a declaração da remuneração junto da Segurança Social. E, portanto, eu diria que nessas situações a realidade formal não corresponde à realidade material. E eu diria que nesses casos, se de facto os postos de trabalho existiam, mas não recebiam remuneração, eu enfim, não vejo condições para que possa ser efetivamente enquadrado. Muito bem. Em bom rigor, não devia haver declaração de remunerações. Aqui uma pergunta sobre a possibilidade do Turismo Portugal se tornar uma entidade financeira intermediária entre o governo e as empresas do turismo. Não, essa é uma matéria que penso que não é relevante agora para este nosso fórum. O Turismo Portugal é um instituto público, a Autoridade Turística Nacional tem as suas competências claramente definidas na lei, está ao lado das empresas, está ao lado dos empresários, dentro daquilo que é as suas competências e as suas capacidades, esgota-as ao total para que possa atingir estes objetivos, e é isso que neste momento devemos estar preocupados, é estarmos juntos, estarmos unidos e, enfim, podemos trilhar este caminho agora de resistência. Cito aqui palavras da Sra. Secretária de Estado de Turismo há uns dias, em que disse que hoje, agora é o momento de resistirmos, unidos, para que depois estejamos em condições, de facto, de fazer o caminho de recuperação que esperamos seja o mais rápido possível. Muito bem. Carlos, e também dou atenção a todas as pessoas que de facto não é possível dar uma resposta direta a 87 perguntas e estando já passado o tempo combinado, deixo apenas aqui uma pergunta que também aparece várias vezes sobre as condições, enfim, do ressarciar deste financiamento, se em tranches, se de uma única vez, como é que funciona? O reembolso, no caso da linha de microempresas do Turismo Portugal, é feito trimestralmente, ou seja, quando terminar o período de carência, um trimestre seguinte começa o reembolso. No caso da linha de apoio à economia, portanto, a linha que é disponibilizada pela banca, o reembolso que está previsto no documento de divulgação é um reembolso mensal. Portanto, no nosso caso é trimestral, no caso da banca é mensal. Muito bem. Bom, não temos então a possibilidade de dar resposta a todas estas perguntas. O que nos comprometemos a fazer é fazer aqui uma cópia de todas elas que estão aqui no Q&A e de futuro tentarmos ao máximo possível, junto das linhas que o Turismo Portugal tem para esclarecer a todas as dúvidas, terem acesso inclusivamente às perguntas que aqui deixaram, caso alguma delas seja, digamos que particular e eventualmente não tenha sido pensada, terá certamente resposta no futuro.
o Carlos também deixou-vos, durante a sua apresentação, os links para as páginas do Turismo Portugal, onde grande parte dos questionamentos, inclusivamente penso que das CAIs, estará respondida se derem uma leitura aos documentos e às instruções que aí estão disponíveis. E por isso, enfim, Carlos, se quiseres deixar algumas palavras finais de orientação, daríamos então por agora terminado o nosso webinar. Sim, só umas palavras finais para já reiterar o agradecimento a todos por estarem presentes. Espero que de facto este tempo, enfim, tenha sido produtivo para vós e de facto tenha ajudado a esclarecer as dúvidas que tinham relativamente a estas matérias. Eu confesso que gostava também de estar aqui hoje a tratar de matérias como medidas de apoio ao investimento também, mas de facto entendemos que neste momento é um momento efetivamente de resistirmos, é um momento de criarmos condições para que as nossas empresas, que as vossas empresas possam efetivamente ultrapassar esta fase muito difícil e estar nas melhores condições possíveis no momento da recuperação. E por isso esta opção muito clara de falarmos sobre estas linhas que de facto têm esse objetivo. Salientar de novo o trabalho que tem sido feito noutras dimensões e para os quais convido todos a poderem aderir, nomeadamente, quer aqui nestes webinars promovidos pelo Nest, que aproveito também para agradecer e para dar os parabéns ao Roberto por esta dinâmica fantástica, mas também no âmbito do Business Education for Smart Tourism, o BEST Online Training, que também começa hoje e que de facto poderá dar muito apoio às vossas empresas em áreas muito específicas, como será o caso da área do digital, como será o caso de áreas operacionais, a área mesmo de gestão de recursos humanos e muito focada neste momento atual e nas vossas necessidades. Enfim, por isso, nesse sentido, despeço-me de todos, desejando que, enfim, continuem todos bem, continuem todos de boa saúde e que continuem seguros. Muito obrigado a todos. Bom, para terminar eu deixarei, porque muita gente está a pedir as informações de onde este conteúdo estará disponível. Estou aqui a deixar aqui no chat as informações de que temos um Slack Nest, que eu peço para que vocês adiram, e aderindo vão ter acesso ao PowerPoint que o Carlos acabou de apresentar e também a um link para poder visualizar. Inclusivamente, volto aqui no Q&A, penso que também existem estas perguntas, sobre a visualização, também estará disponível no canal de YouTube do Nest. Eu volto aqui a copiar no chat os links e assim certamente terão acesso a estas informações muito úteis nesta fase. Muito obrigado Carlos, foi espetacular e obrigado a todos os que participaram.